Bom dia, gente bonita! Vamos para mais um Papo de Caneca. E o Papo de Caneca de hoje, a gente vai falar sobre mais um dos 7 pecados capitais. Hoje nós vamos falar então sobre a luxúria. E para você que está chegando agora, para você que está assistindo a reprise, seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou Júlia Luiza Boaventura, terapeuta comportamental, e eu venho aqui então todas as quartas-feiras de manhã bater um papo com vocês. Bom dia, Nai! Seja bem-vinda! E nas últimas semanas nós temos falado então sobre os pecados capitais, e hoje em especial nós vamos falar então sobre a luxúria. E quando eu falo de luxúria, algumas pessoas às vezes logo remete, né, ao luxo, à riqueza, às coisas. Só que quando a gente fala de luxúria nos 7 pecados capitais, nós estamos falando de sexo. Sim, a luxúria dentro dos 7 pecados capitais é o desejo exacerbado de fazer sexo, aquela vontade incrível. E os brasileiros sabem muito bem disso, tanto que o Brasil é considerado quase que o país do sexo, né? Onde o sexo é inclusive visto como um produto, como algo comercial. Algo bastante triste, né? Visto que em outras culturas o sexo ele é sagrado, ele é cultuado como algo muito mais superior e elevado do que a forma exagerada e explícita que a gente trabalha, né? Aqui no Brasil, que a gente se utiliza do sexo. Mas eu não vim aqui para julgar, né, as atitudes, nem o povo, nem como cada um vê, né, o sexo, mas sim para falar algumas questões para vocês em volta, em torno dessa sexualidade. Quando a gente está falando então de luxúria, a gente está falando de algo que vai muito, uma forma de utilização do prazer sexual como algo muito forte, muito explícito. Porém, como quem já está acostumado a assistir os papos de caneca, principalmente esses papos de caneca dos 7 pecados capitais, já sabem que eu sempre falo que as coisas, tudo é muito importante, desde que não seja nem um polo excessivo e nem um polo completamente tirando a questão, né? Como se fosse algo proibido e pecaminoso mesmo. E aí, quando a gente fala de sexo, então, todo mundo sabe que sexo é vida. É a partir do ato sexual que nós, seres humanos, conseguimos nos procriar. Então, eu gostaria de tirar um pouquinho da venda daquela visão muito perturbada, de uma visão onde as pessoas veem o sexo como algo sujo, como algo que é feio, né? Quando a gente cresce, quando a gente está se desenvolvendo, principalmente lá nas primeiras fases, quando a gente está descobrindo a nossa sexualidade, por vezes os pais não sabem muito bem lidar com essas descobertas da criança, sem muitas vezes nem explicar o que de fato está acontecendo nesse corpinho. E esse corpinho, ele já tem uma centelha, já tem algo ali mostrando que existe um prazer no ato do toque, que o órgão ele tem algo, sim, então, a nos trazer um prazer. Então, da mesma forma que a gente tem prazer comendo, da mesma forma que a gente tem prazer dormindo, da mesma forma que a gente tem prazer fazendo outras coisas, a gente também vai ter esse prazer do sexo justamente para manter a nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie. Então, vamos tirar essa venda do sexo como algo sujo, como algo que é feio, que não deve ser olhado,
E vamos ter um outro olhar para o sexo? E agora eu vou trazer para vocês a visão de algumas culturas orientais que tem o sexo então como algo mais elevado, como algo sagrado, como algo focado para a fertilidade. Em países como a Índia e até mesmo o Japão, existem cultos em relação ao pênis, em relação ao falo. A Nai já tá colocando aqui, é bom demais e é bom mesmo. E o sexo, por que o sexo dá tanto prazer? Porque é justamente através dele que a gente consegue se procriar. Então, tudo aquilo que nos dá prazer, tudo aquilo que gera aquela sensação gostosa, ela vem como algo para nos manter vivos e para manter a nossa espécie viva. E é isso que é cultuado, por isso que em alguns países o sexo falo, né, o objeto fálico, o pênis, ele é cultuado como algo a ser muito venerado, por ser um símbolo da fertilidade, por ser um símbolo, então, que dá a continuidade à vida. Já pensou se nós não gostássemos de fazer sexo? Você já pensou se quando a gente fizesse sexo, ao invés de sentir aquele prazer, aquela coisa gostosa, a gente sentisse como se alguém desse um soco na nossa cara? Eu tenho certeza que muitas pessoas não iam mais fazer sexo e com certeza a nossa raça seria extinta. Em países lá das profundezas do Himalaia, inclusive existe uma cidade que fica ali na fronteira de Butã, que eles cultuam o falo em toda a cidade, com pinturas, com esculturas, com eventos, e que se tornam de uma forma até tradicional o culto do sexo. Por um bom tempo eu estudei gnose, que é o estudo do conhecimento, e a gnose ela tem alguns pilares, como o hinduísmo, o budismo, a cabala e o cristianismo. Então a gente estuda a fundo essas culturas para saber qual a verdade do conhecimento, né? O que de fato nós viemos fazer aqui e quais são os outros conhecimentos alquímicos. E o sexo, dentro da cultura gnóstica, ele é justamente visto como algo sagrado, como algo divino, e não como algo pecaminoso. Só que é lógico que quando a gente fala da luxúria como um pecado capital, a gente está falando de um sexo exacerbado, um sexo que é feito somente na busca do prazer e nada mais. Mas quando a gente fala dessas outras culturas, como o hinduísmo, o próprio budismo e até mesmo o cristianismo dentro da sua origem, o sexo ele é visto como algo superior, como algo sagrado, como uma atividade que é feita justamente para que a gente possa ativar os nossos poderes. Dentro da gnose, nós estudamos, inclusive, o sexo tântrico, que se refere justamente ao trabalho sexual onde a gente eleva, onde a gente sublima o nosso sêmen, fazendo com que esse sêmen passe por canais dentro do nosso corpo, ativando os nossos chakras. Hoje eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas se você quiser saber mais sobre isso, me manda um direct que a gente pode pensar, se tiver bastante gente interessada nesse assunto, a gente pode pensar em falar um pouquinho mais sobre o tantrismo e também explicar como que funciona essa dança, dessa energia sexual dentro do nosso corpo que é capaz de nos trazer poderes. E quando eu falo de poderes, eu falo de poderes mais elevados. Olha só que legal, vale uma live sobre Tantra, né, Nai? Gente, então, no Papo de Caneca, aqui eu venho mais para abordar e para falar para vocês que o foco, a nossa mira sempre vai ser no meio.
Então, se você é uma pessoa muito puritana, que acha que o sexo é feio, que acha que o sexo ele tem que ser visto somente para a procriação e não deve existir prazer nisso, dá uma repensada, estude um pouquinho mais, abra um pouquinho mais a sua janela a respeito do sexo. Não fique somente com uma fonte ou somente o que você aprendeu na igreja, com aquele padrinho, com aquele padre, parará, com todo respeito à Igreja Católica. Eu sou católica, mas eu fui um pouco mais a fundo nos estudos sexuais, principalmente através da gnose e através das origens do cristianismo. E eu percebi que, de fato, o sexo é algo extremamente poderoso, extremamente importante na nossa vida, não só em função da procriação, mas também em função da nossa vida. Quando a gente fala de energia sexual, a gente também está falando de energia de trabalho, de energia de criação. E quando a gente fala, então, de sexo, a gente pode estar falando que essa energia sexual é a energia que também vai nos ajudar a dar esse vigor para a gente ir atrás das coisas que a gente quer, para a gente ir atrás de trabalhos, dos nossos objetivos. É essa força que nos ajuda a caminhar para a vida. Agora, se você é uma pessoa que vê o sexo somente como uma fonte de prazer, como uma forma de você gozar e sentir aquele prazer e pronto, também sugiro que você dê uma atenção melhor e saiba um pouco mais sobre o sexo, sobre as competências que o sexo tem dentro da nossa vida. O sexo ele não vem só para gerar prazer. E ele, além de gerar prazer, ele vem para dar vida, ele vem para nos estimular, para nos impulsionar para a vida. E há quem diga que o sexo é quem impulsiona todas as pessoas em qualquer nível. Há quem diga, alguns estudiosos falam inclusive que é em função do sexo que as pessoas fazem o que fazem tudo, que o sexo move as pessoas. E de fato, quando a gente consegue equilibrar a nossa vida sexual de uma forma que ela tenha amor, que a gente consiga então trabalhar de uma forma mais sublime, o sexo ele se torna algo positivo na sua vida e que você pode tirar proveito dele se você souber como lidar. A mira é no meio, então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem adorando excessivamente o sexo pelo prazer, mas também ao mesmo tempo não achando que é algo feio, que é algo sujo e que não deve ser cultuado de forma alguma. Se você gostou desse assunto, se você quer saber mais sobre esse assunto, manda um direct para mim e coloca aqui embaixo nos comentários assim que acabar essa live, a live vai ficar gravada, deixa o seu like e deixa o seu comentário em relação ao que você entende sobre sexo e ao que você entende sobre a luxúria ou então sobre ver o sexo como algo pecaminoso. Gente, um grande beijo para vocês. Até a próxima live.